Parece haver um erro, senhor. Precisamos que você se mova para acomodar nosso passageiro VIP, disse Amanda Costa, a comissária de bordo, seu tom condescendente apesar das palavras educadas. Este assento é reservado apenas para nossos membros platino. Você não pertence e não pode sentar aqui. Atrás dela estava Laura Bennett, uma mulher branca elegantemente vestida, batendo em seu relógio de grife impacientemente. Seus olhos dispararam entre Daniel Carter, o homem negro no assento que ele ocupava, o 2A, que ela claramente considerava seu lugar de direito. Eu sempre sento lá, é praticamente meu assento, ela murmurou alto o suficiente para os passageiros próximos ouvirem. Daniel olhou para cima, confusão cruzando o rosto. Ele tinha feito tudo certo, reservado cedo, pago integralmente, chegou na hora. Ele era um membro platino, mas, de alguma forma, sua presença no assento estava sendo enquadrada como um problema que precisava ser resolvido. Daniel calmamente pegou sua carteira e produziu seu cartão de membro platino. Eu sou um membro platino, ele respondeu uniformemente, e este é meu assento designado. O sorriso da comissária de bordo se estreitou. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto, rapidamente substituído por determinação. Eu entendo, senhor, mas este assento em particular é normalmente reservado para um cliente melhor, apontando para Laura Bennett, nossa membro platino regular que voa conosco frequentemente. A implicação era clara. Independentemente de seu status, Daniel não pertencia àquele assento. Os passageiros começaram a notar. Telefones emergiram lentamente. Os sussurros começaram. O que a tripulação de voo não sabia era que este simples ato de discriminação mudaria tudo nas próximas horas, não apenas para eles, mas para toda a companhia aérea. Porque a pessoa que eles subestimaram tinha seu destino em suas mãos. Esta história é o melhor exemplo de quando o karma chega com uma passagem de primeira classe própria. Você já foi tratado injustamente simplesmente por causa de sua aparência? Deixe suas experiências nos comentários abaixo. E se você se opõe ao preconceito e à injustiça sendo servidos, clique no botão de inscrição agora mesmo e digite justiça e de onde você está assistindo na seção de comentários. Daniel não era apenas um passageiro qualquer. Aos 42 anos, ele foi o fundador e CEO da NextGen Innovations, uma empresa de inteligência artificial de 2,8 bilhões de dólares especializada em tecnologia de atendimento ao cliente. Seu software ajudou as empresas a identificar e eliminar preconceitos em suas interações com os clientes, o que é irônico considerando o que estava prestes a acontecer. Mas a história de Daniel começou muito antes de seu sucesso. Crescendo no sul de Chicago, ele aprendeu sozinho a programar com apenas 11 anos em um computador de segunda mão. Enquanto outras crianças jogavam videogames, Daniel os construiu, criando programas simples que eventualmente evoluíram para algoritmos complexos. Seu caminho não foi fácil. Quando Daniel tinha 16 anos, seu pai foi morto em um ataque que abalou sua comunidade. De pé no túmulo de seu pai, o jovem Daniel fez uma promessa que definiria sua vida: fazer as pessoas se verem como seres humanos primeiro. Essa promessa alimentou 2 décadas de trabalho incansável. Abrindo sua empresa em um pequeno apartamento, Daniel codificava por 18 horas por dia enquanto fazia biscates para pagar o aluguel. Mais cedo naquele dia, no aeroporto, câmeras de segurança capturaram Daniel ajudando uma senhora idosa lutando com sua bagagem, auxiliando-a pacientemente a encontrar seu portão. Ele segurava as portas abertas para estranhos, agradecia a cada trabalhador de serviço pelo nome e dava gorjetas generosas no café do aeroporto. Não porque ele estava sendo observado, mas porque era isso que Daniel Carter era. Humilde apesar de seu sucesso, gentil apesar de seu poder. Agora, ele estava viajando para fazer o discurso principal na Conferência Global Ethics and Technology. Enquanto Daniel se acomodava em seu assento de primeira classe, um assento que ele havia escolhido especificamente pelo espaço para as pernas para que pudesse trabalhar durante o voo, ele escolheu voar com a Sarvai Airlines porque era o epítome das viagens aéreas de luxo. As passagens de primeira classe custavam mais do que o aluguel mensal de algumas pessoas. Seus membros Platinum desfrutavam de toalhas aquecidas, serviço de champanhe e assentos que reclinavam em camas de casal. Mas por trás desse exterior polido, a Sarvai estava tentando desesperadamente modernizar. Seus sistemas de reserva estavam desatualizados, suas classificações de atendimento ao cliente haviam caído, e eles estavam buscando ansiosamente uma parceria com uma grande empresa de tecnologia para revolucionar suas operações. Eles precisavam muito desse acordo. O que a equipe da Sarvai não percebeu foi que, sentado no assento 2A, estava o CEO da mesma empresa que eles esperavam que o salvasse. Amanda Costa estava na Sarvai há 8 anos. Ela se orgulhava de conhecer as preferências dos passageiros regulares de primeira classe. Ela sempre se certificava de que Laura Bennett conseguisse seu assento preferido, o 2A,
aquele atualmente ocupado por Daniel. Amanda tinha contas a pagar e sabia que as generosas gorjetas de Laura ajudavam a pagar sua hipoteca a cada mês. Senhor, temos um membro Platinum que sempre se senta neste assento em particular, Amanda disse, inclinando-se em direção a Daniel. Você se importaria de mudar para outro assento de classe? Seu tom era educado, mas carregava uma corrente de expectativa, do tipo que presumia que a conformidade era a única resposta aceitável. Daniel olhou para cima de seu tablet, momentaneamente confuso. Ele pegou seu cartão de embarque e mostrou para Amanda. Sinto muito, mas este é meu assento designado, ele explicou calmamente. Eu também sou um membro Platinum. Laura Bennett ficou no corredor, sem fazer nenhuma tentativa de esconder seu aborrecimento. Outros passageiros podiam ouvi-la claramente quando ela disse: eu sempre sento lá nesta rota, é praticamente meu assento. A situação estava rapidamente se tornando desconfortável. Vários passageiros agora estavam observando a interação se desenrolar. Amanda mudou seu peso de um pé para outro, olhando nervosamente entre Daniel e Laura. Senhor, talvez você se sinta mais confortável em outra seção, Amanda sugeriu, sua implicação clara. Ela não estava oferecendo a ele outro assento de primeira classe. Daniel permaneceu composto. Não, obrigado, ele respondeu firmemente. Eu selecionei este assento especificamente para o espaço para as pernas, pois preciso trabalhar durante o voo. O sorriso de Amanda se estreitou. Ela sentiu bruscamente e caminhou em direção à frente da cabine, onde ocasionalmente olhava para trás. O que aconteceu em seguida foi secretamente capturado por uma câmera por um passageiro do outro lado do corredor. Laura deu um passo à frente, aparentemente para colocar sua bolsa em um compartimento superior. Enquanto fazia isso, ela colocou um maço de notas dobrado no bolso de Amanda com discrição praticada. Agradeço sua ajuda com esta situação, Laura sussurrou, alto o suficiente para os passageiros próximos ouvirem. O rosto de Amanda corou quando ela aceitou o dinheiro. Naquele momento, uma simples disputa de assento se transformou em algo muito mais sinistro, um suborno para discriminar um passageiro com base na aparência. A atmosfera na cabine de primeira classe havia mudado. Nathan Brooks, o supervisor da cabine, aproximou-se do assento de Daniel com o passo confiante de alguém acostumado a ter sua autoridade inquestionável. Sua postura era rígida, sua expressão fixa no que ele provavelmente acreditava ser profissionalismo. Senhor, precisamos que você se mova para acomodar nosso passageiro VIP, Nathan anunciou, alto o suficiente para os passageiros próximos ouvirem. Seu tom deixou claro que isso não era um pedido, mas uma ordem. Daniel olhou para cima de seu tablet novamente, sua expressão calma, mas seus olhos revelando uma familiaridade cansada com tais encontros. Eu mostrei meu cartão de embarque e status Platinum, Daniel respondeu uniformemente. Este é meu assento designado. O rosto de Nathan se contraiu. Um músculo se contraiu perto de sua mandíbula quando ele se inclinou ligeiramente. Sua voz assumiu um tom condescendente que fez vários passageiros próximos se mexerem desconfortavelmente em seus assentos. Talvez você não esteja familiarizado com como as coisas funcionam nesta companhia aérea, Nathan disse, enfatizando cada palavra como se estivesse falando com uma criança. Nós acomodamos clientes dignos que têm preferências específicas. Até agora, o confronto havia capturado a atenção de quase todos na cabine de primeira classe. Uma mulher de negócios do outro lado do corredor discretamente inclinou seu telefone em direção à interação, gravando abertamente a situação crescente. Em poucas horas, esses vídeos seriam vistos milhões de vezes online. Laura permaneceu parada no corredor, sua bolsa de grife agarrada contra o peito, sua impaciência se tornando cada vez mais teatral. Ela olhou para o relógio dramaticamente antes de soltar um suspiro exagerado que ecoou pela cabine. Eu tenho uma reunião importante logo após o pouso, ela anunciou para ninguém em particular. Eu preciso do meu assento de costume. Isso é mais do que ridículo. As expressões dos outros passageiros contaram a história real. Você deveria sair do assento. Ele nem parece alguém que pode pagar de qualquer maneira, um deles disse. Nathan, encorajado pelo desempenho de Laura, inclinou-se mais perto de Daniel. Sua voz caiu para um quase sussurro, mas no silêncio tenso da cabine, suas palavras ainda eram audíveis para aqueles próximos. Senhor, podemos fazer isso do jeito fácil, ou podemos tornar isso difícil. Sua escolha. A ameaça pairou no ar. Um momento se estendeu em segundos enquanto os passageiros prendiam a respiração, esperando pela resposta de Daniel. Muitas pessoas poderiam ter cedido neste ponto. A pressão do confronto público, a ameaça implícita, o desejo de evitar uma escalada maior. Mas Daniel Carter não era a maioria das pessoas.
Sua calma nunca vacilou enquanto ele olhava Nathan diretamente nos olhos. Eu não vou me mover, ele afirmou firmemente. Este é o meu lugar. 6 palavras simples, ditas sem raiva ou agressão, mas com absoluta certeza. O rosto de Nathan ficou vermelho. Isso não estava indo de acordo com o plano. Ele se endireitou, ajustou sua gravata uniforme e, sem outra palavra, caminhou rapidamente em direção à frente da cabine, pegou o telefone de serviço. Estava de costas para os passageiros, mas seus gestos agitados eram visíveis a todos. As linhas haviam sido traçadas. O que deveria ter sido um voo de rotina estava prestes a se tornar algo que nenhuma das pessoas envolvidas jamais esqueceria. A tensão na cabine era palpável enquanto Nathan falava urgentemente no telefone de serviço. Os passageiros trocaram olhares, alguns digitando furiosamente em seus telefones, outros observando com interesse indisfarçável. Daniel havia retornado a revisar sua apresentação, seu exterior calmo não revelando nada do que devia estar passando por sua mente. 5 minutos se passaram antes que a porta da cabine se abrisse. O capitão Michael Sullivan emergiu, seu rosto envelhecido em uma máscara profissional enquanto ele seguia Nathan pelo corredor. Amanda seguiu atrás deles, visivelmente desconfortável com a situação crescente. A aparência do capitão sinalizou a todos que isso havia mudado além de uma simples disputa de assentos. Isso agora era uma intervenção oficial. O capitão Sullivan parou ao lado do assento de Daniel, elevando-se acima do passageiro sentado. Sua voz carregava a autoridade praticada de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamento. Senhor, eu entendo que há uma situação, o capitão começou, seu tom medido, mas firme. Minha tripulação tem autoridade para atribuir assentos conforme necessário para o conforto e conveniência de todos os passageiros. Daniel olhou para os 3 funcionários da companhia aérea que agora estavam em pé sobre ele. O poder dinâmico não era sutil, 3 em pé, 1 sentado. Ainda assim, a compostura de Daniel nunca vacilou. Capitão, com todo respeito, Daniel respondeu, sua voz firme, eu tenho uma atribuição de assento confirmada e status platino. Selecionei este assento específico para o espaço para as pernas. Eu preciso trabalhar durante o voo. Não há política que exija que eu ceda meu assento designado a outro passageiro que simplesmente o prefere. Os lábios de Nathan se curvaram no que só poderia ser descrito como um sorriso irônico, a expressão de alguém que acreditava ter todas as cartas na mão. Senhor, se você continuar a não cooperar, Nathan interrompeu, não teremos escolha a não ser removê-lo do voo. A ameaça caiu como um golpe físico. As sobrancelhas de Daniel se ergueram levemente, o primeiro sinal de surpresa genuína que ele demonstrou durante todo o confronto. Você está ameaçando me remover porque não vou desistir do assento pelo qual paguei? Ele perguntou, sua voz refletindo descrença. A pergunta pairava no ar. Suas implicações eram impossíveis de ignorar. Que justificativa possível poderia haver para remover um passageiro que estava simplesmente ocupando seu assento designado? Antes que o capitão pudesse responder, a voz de Laura cortou a tensão. Isso é ridículo, ela exclamou, sua voz aumentando dramaticamente. Vou perder minha conexão. Nunca fui tratado tão mal em todos os meus anos de voo. A ironia de sua reclamação não passou despercebida pelos outros passageiros, vários dos quais trocaram olhares de descrença. O capitão Sullivan, talvez sentindo que a situação estava indo além do que ele esperava, adotou uma postura mais autoritária. Este é seu aviso final, ele declarou firmemente. Vá para outro assento, ou chamaremos a segurança. Foi nesse momento que Daniel enfiou a mão lentamente no bolso do paletó e retirou seu telefone. Com movimentos deliberados, ele abriu seu aplicativo de câmera e começou a gravar. Quero deixar claro o que está acontecendo aqui, Daniel disse calmamente, seu telefone capturando a cena. Estou sendo ameaçado de remoção deste voo porque não vou ceder meu assento designado a outro passageiro que o queira. O rosto de Nathan se contorceu de raiva. Ele pegou o telefone de Daniel, sua compostura abandonada completamente. Gravar não é permitido, ele estalou, a mão perigosamente perto de agarrar a propriedade de Daniel. Daniel puxou seu telefone de volta para fora do alcance. Na verdade, não há nenhuma lei federal que proíba a gravação em uma aeronave, a menos que interfira com as funções da tripulação. Estou simplesmente documentando essa interação para minha própria proteção. O conhecimento legal pegou Nathan desprevenido. Ele retirou a mão, mas sua expressão escureceu ainda mais. O que você teria feito se estivesse no lugar de Daniel? Você desistiria do assento ou se manteria firme? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários e não se esqueça de clicar no botão inscrever-se agora para aproveitar mais dessas histórias.
O próximo som que ecoou pela cabine foram os passos pesados de 2 agentes de segurança do aeroporto embarcando no avião. Sua chegada marcou um ponto sem volta. Os agentes de segurança se moveram com eficiência praticada pelo corredor, seguindo a mão gesticulando de Nathan diretamente para o assento de Daniel. A cabine ficou completamente silenciosa. Até mesmo os sons ambientes da aeronave pareciam ter desaparecido enquanto toda a atenção se concentrava no confronto. Daniel permaneceu sentado, sua postura ereta, sua expressão composta, apesar da humilhação que estava sendo infligida a ele. Seu telefone continuou gravando de onde ele o havia colocado em seu colo. Senhor, o primeiro agente de segurança começou. Fomos informados que há uma situação que requer sua remoção da aeronave. Daniel assentiu uma vez, reconhecendo a presença do oficial enquanto mantinha sua dignidade. Eu gostaria de entender a política específica da companhia aérea que estou violando, solicitou, sua voz clara e comedida. Estou sentado em meu assento designado com cartão de embarque válido e status Platinum. Os agentes de segurança trocaram olhares desconfortáveis. Estava se tornando cada vez mais óbvio que eles tinham sido chamados para remover um passageiro que não violou nenhuma regra. Senhor, você precisa reunir seus pertences e vir conosco, o segundo oficial declarou, evitando a pergunta completamente. Daniel olhou diretamente para o capitão Sullivan, que estava a vários metros de distância, ladeado por Nathan e Amanda. Estou sendo removido por me recusar a dar meu assento corretamente atribuído a outro passageiro. Daniel perguntou diretamente, sua pergunta cortando o pretexto. Você está sendo removido por criar uma perturbação, o capitão respondeu, a palavra soando oca mesmo enquanto ele falava. Um murmúrio percorreu a cabine. Um senhor idoso na segunda fileira balançou a cabeça em confirmação, enquanto uma jovem perto do fundo da primeira classe enxugava as lágrimas dos olhos com dignidade silenciosa. Daniel começou a reunir seus pertences, fechou o estojo do tablet, colocou suas anotações de apresentação na pasta e se levantou lentamente. Laura, que estava observando toda a cena se desenrolar, não fez nenhuma tentativa de esconder sua satisfação. Um sorriso presunçoso apareceu nos cantos de sua boca enquanto observava Daniel sendo escoltado para fora de seu assento. Seu assento agora, ela acreditava. Ele claramente não pertence, ouviu-se uma voz de algum lugar na cabine. Mas ele não fez nada de errado, chamou outro passageiro. Estou gravando tudo isso, anunciou um terceiro. Apesar dos comentários, Daniel estava sendo removido. Ele caminhava com a cabeça erguida, as costas retas, os olhos para frente. A postura de um homem que já havia enfrentado a injustiça antes e sabia como manter a compostura. Enquanto passava pela fileira onde Nathan estava supervisionando a remoção, algo aconteceu que mais tarde se tornaria uma peça-chave de evidência. Laura, pensando que não estava sendo observada, colocou outra nota dobrada no bolso de Nathan. Obrigada por lidar com aquela situação, ela sussurrou, sua voz alta o suficiente para ser capturada por vários passageiros gravando telefones. A primeira classe deveria ter padrões. A implicação de suas palavras pairava no ar como uma nuvem venenosa. Quando Daniel desceu do avião, escoltado pela segurança, ele puxou seu telefone mais uma vez. Seus dedos se moveram rapidamente pela tela enquanto ele compunha uma mensagem de texto para sua colega de trabalho Sofia. Fui removido do avião, mas eles escolheram a pessoa errada para humilhar. Embora a maioria das pessoas ficasse nervosa, envergonhada ou furiosa após tal experiência, Daniel exibiu a compostura controlada de alguém que tinha navegado nessas águas antes. Sofia, é Daniel. Preciso que você reúna a equipe jurídica imediatamente, ele falou ao telefone, sua voz baixa, mas firme. Acabei de ser removido de um voo da Sarvai, no que parece ser um caso clássico de tratamento discriminatório. Os oficiais de segurança que o escoltaram para fora do avião permaneceram por perto, sua certeza inicial dissolvendo-se em uma realização desconfortável. Um oficial estava revisando o relatório do incidente em seu tablet, sua expressão ficando cada vez mais preocupada enquanto ele rolava pelos detalhes. Senhor, o oficial finalmente disse, aproximando-se de Daniel hesitantemente, acredito que pode ter havido um mal-entendido. O relatório indica que você estava sendo perturbador, mas algumas declarações de testemunhas não corroboram isso. Daniel abaixou o telefone por um momento, seu olhar fixo enquanto se dirigia ao oficial. Havia de fato um mal-entendido, ele respondeu, mas não da minha parte. Eu estava sentado em meu assento designado com um cartão de embarque válido quando me pediram para me mover para acomodar a preferência de outro passageiro. Quando recusei, fui removido à força. O oficial se moveu desconfortavelmente, olhando para seu parceiro, que já estava se afastando da situação. Ambos sabiam que tinham sido usados para impor algo que não tinha nada a ver com segurança ou protocolos de proteção.
Pedimos desculpas pelo inconveniente, senhor. O oficial ofereceu semanalmente antes de seguir seu parceiro em uma retirada apressada. Daniel imediatamente voltou a documentar o incidente, gravando um memorando de voz detalhado relatando cada interação, cada palavra dita, cada nuance da linguagem corporal que ele havia observado. Enquanto falava ao telefone, uma jovem se aproximou hesitantemente, segurando sua mala de mão em uma mão e seu telefone na outra. Daniel a reconheceu imediatamente. Ela estava sentada do outro lado do corredor em relação a ele na primeira classe. Com licença, senhor, ela disse, sua voz cheia de indignação em seu nome. Eu o segui para fora do avião porque não podia simplesmente sentar lá e fazer parte do que estava acontecendo. Gravei tudo, desde o momento em que a comissária de bordo se aproximou de você pela primeira vez até que eles o forçaram a sair do avião. Ela ergueu o telefone, mostrando o vídeo para Daniel, uma filmagem nítida e desobstruída que capturou não apenas sua remoção, mas também um momento condenatório quando Laura entregou dinheiro a Nathan. Isso foi claramente discriminação, a mulher continuou, sua voz tremendo levemente de emoção. Você deveria ter isso. A expressão de Daniel suavizou pela primeira vez desde que a provação começou. Obrigado, ele disse com genuína gratidão. Isso pode ser muito útil. Eles trocaram informações de contato. A mulher prometeu enviar a ele o vídeo completo sem edição imediatamente e testemunhar se necessário. O que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que seu vídeo logo seria visto por milhões. Enquanto isso, de volta na aeronave, uma cena muito diferente estava se desenrolando. Laura Bennett se acomodou confortavelmente no assento de Daniel, sua satisfação presunçosa mal disfarçada quando Amanda entregou uma taça de champanhe de cortesia. Sinto muito pela interrupção, senhorita Bennett, Amanda ofereceu deferentemente. Queremos garantir que o resto do seu voo seja perfeito. Na cozinha, fora da vista dos passageiros, Nathan e Amanda trocaram olhares cúmplices enquanto Nathan contava discretamente as notas dobradas que Laura havia lhe dado. $200, o preço que eles aceitaram para humilhar um homem cuja única ofensa foi ocupar um assento que ele havia comprado legitimamente. Comprou um belo bônus hoje, Nathan murmurou, colocando o dinheiro na carteira. Alguns passageiros entendem como demonstrar o devido apreço. Nenhum deles percebeu que esse bônus logo custaria muito mais do que eles poderiam imaginar. De repente, uma ligação chegou para a tripulação para uma reunião de emergência. A ligação era de um dos administradores da companhia aérea, que os informou que eles tinham acabado de cometer um erro grave que poderia custar seus empregos. Todos os três ficaram assustados enquanto se olhavam, tentando entender o que estava acontecendo. A atmosfera havia mudado, e claramente eles não estavam mais no controle. Quem exatamente era o homem que eles removeram do assento VIP e chutaram para fora do avião? No último andar da elegante sede com paredes de vidro da Sarvai Airlines, o CEO Thomas Harper estava revisando as projeções trimestrais quando seu telefone tocou com uma chamada interna do Departamento de Relações Públicas. Senhor, podemos ter uma situação séria se desenvolvendo, a voz do diretor de RP carregava um toque inconfundível de pânico. Um vídeo está se tornando viral mostrando um de nossos passageiros sendo removido de um voo esta manhã. O lado de Harper, inicialmente desdenhoso. Passageiros são removidos por comportamento perturbador todos os dias. Janete, lida com isso com a declaração usual. Senhor, isso é diferente, o diretor de RP insistiu. O passageiro não era perturbador. Ele era um homem negro na primeira classe que se recusou a ceder seu assento designado a uma mulher branca. O vídeo mostra nossa equipe aceitando o dinheiro da mulher antes e depois de sua remoção. O sangue sumiu do rosto de Harper enquanto ele processava as implicações. Envie-me o vídeo agora. Enquanto Harper assistia à filmagem em seu monitor, sua expressão mudou de preocupação para horror. A clara discriminação, o dinheiro trocando de mãos, a compostura digna do homem sendo removido, era uma catástrofe de relações públicas se desenrolando em tempo real. Quem é ele? Harper perguntou. Identificamos o passageiro. Houve um momento de hesitação antes que o diretor de Relações Públicas respondesse. Sim, senhor. De acordo com o manifesto, seu nome é Daniel Carter. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você disse Daniel Carter? Harper finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Sim, senhor. Esse nome significa algo para você. Harper desabou de volta em sua cadeira, olhando fixamente para o teto. Daniel Carter é o fundador e CEO da NextGen Innovations, a mesma empresa que estamos cortejando para uma parceria de $50 milhões. A mesma empresa que tem comprado discretamente nossas ações nos últimos 2 anos. A quilômetros de distância, em um saguão privado de aeroporto,
Daniel sentou-se no centro de uma equipe que se reunia rapidamente. Sua CO, Sophia Evans, chegou 20 minutos depois de sua mensagem, trazendo com ela seu chefe de consultoria jurídica e chefe de comunicações corporativas. Laptops estavam abertos, telefones zumbiam, e a atmosfera crepitava com energia focada. O vídeo já atingiu 2 milhões de visual, 5 milhões de visualizações, a diretora de comunicações relatou, virando sua tela para mostrar os números que subiam rapidamente. Os principais veículos de notícias estão captando agora. Sophia e Daniel trocaram um olhar significativo que falava de anos de experiências compartilhadas e entendimento mútuo. Eles não sabem que já estávamos avaliando a cultura de sua empresa para parceria, Sophia disse, seu tom refletindo a amarga ironia da situação. Eu acho que eles apenas nos deram seus eus autênticos sem perceber quem estava assistindo. Na sede da Sarvai, a equipe de mídia social estava em modo de crise total. As telas mostravam a situação em rápida espiral. #Discriminação Sarvai era tendência nacional. A contagem de visualizações do vídeo ultrapassou 5 milhões, e celebridades estavam começando a ampliar a história para seus milhões de seguidores. Harper, agora cercado por sua equipe executiva, seus rostos sombrios enquanto avaliavam os danos. Senhor, seu assistente interrompeu, telefone na mão, vou colocar Daniel Carter na linha para que você possa falar com ele diretamente. A sala ficou em silêncio. Harper respirou fundo antes de aceitar a chamada no viva voz. Senhor Carter, ele começou, sua voz tensa com cordialidade forçada. Quero estender nossas mais profundas desculpas pelo incidente imperdoável que ocorreu esta manhã. Espere, interrompeu o CFO, que estava procurando freneticamente nos arquivos. Daniel Carter, o CEO da tecnologia. Harper assentiu severamente quando a voz de Daniel saiu pelo alto-falante, calma e comedida. Senhor Harper, agradeço sua disposição em falar comigo diretamente. Como você deve saber, minha empresa possui aproximadamente 25% das ações da Sarvai Airlines, uma participação controladora quando combinada com nossos parceiros estratégicos. Os executivos trocaram olhares de pânico. A magnitude total da situação finalmente chegou a eles. Quero convocar uma reunião de emergência de acionistas imediatamente, Daniel continuou, seu tom não deixando espaço para negociação. Os eventos de hoje levantaram sérias preocupações sobre a cultura corporativa da Sarvai e seu compromisso com o tratamento ético de todos os passageiros. Uma reunião de emergência do Conselho foi convocada com urgência sem precedentes. Os membros do Conselho largaram tudo para comparecer, alguns ainda em trajes de golfe, outros claramente tendo corrido de eventos familiares. A tensão na sala era sufocante enquanto esperavam pela chegada do homem que agora tinha seu destino em suas mãos. Quando Daniel Carter finalmente entrou, o efeito foi imediato. As conversas elétricas cessaram no meio da frase. Todas as cabeças se viraram. Apesar de tudo o que ele tinha experimentado naquele dia, Daniel se portava com a confiança silenciosa de um homem que sabia exatamente quem ele era e o que ele valia. Ele usava o mesmo terno que ele estava usando quando foi removido do avião, um lembrete sutil, mas poderoso, dos eventos do dia. Atrás dele caminhava sua equipe executiva, Sophia Evans, seu conselho jurídico, e 2 outros cuja presença mais tarde se provaria crucial para a transformação que estava prestes a começar. Quando Daniel se sentou, Harper usou um controle remoto para diminuir as luzes e ativar a tela enorme na frente da sala. O vídeo começou a ser reproduzido, com clareza cristalina e devastadora em suas implicações. Cada momento foi capturado. O confronto inicial, a condescendência de Nathan, as justificativas fracas do capitão e, o mais condenatório de tudo, o dinheiro trocando de mãos antes e depois da remoção de Daniel. Quando a filmagem terminou, a sala permaneceu em silêncio por 30 segundos inteiros. Vários membros do conselho não conseguiram manter contato visual com Daniel. Harper pigarreou, seu rosto pálido quando ele se virou para se dirigir a Daniel diretamente. Senhor Carter, queremos expressar nossas mais profundas desculpas pelo tratamento indesculpável que você recebeu hoje. Este comportamento não reflete os valores da Sarvai Airlines, e nós não estou interessado em desculpas, Daniel interrompeu, sua voz calma, mas resoluta. A franqueza de sua resposta enviou uma ondulação visível pela sala. Os membros do conselho se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras de couro, repentinamente cientes de que o controle de danos corporativo padrão não seria suficiente. Como seu maior acionista individual, Daniel continuou, eu tenho uma demanda e uma decisão. Primeiro, todos os membros da equipe envolvidos sejam demitidos imediatamente. Segundo, estou cancelando o contrato proposto entre minha empresa de tecnologia e esta companhia aérea. Harper olhou nervosamente para os membros do conselho antes de responder.
Sr. Carter, embora entendamos sua frustração, talvez pudéssemos considerar suspensões em vez disso. Alguns desses funcionários estão na empresa há muitos anos, e nossos acordos sindicais. Isso não é negociável, Daniel declarou, colocando as mãos espalmadas na mesa. É responsabilidade, ou retirarei meu investimento e o contrato de 50 milhões que estávamos considerando. As implicações pesavam no ar. 25% de suas ações repentinamente despejadas no mercado seriam catastróficas. A perda do contrato de modernização de 50 milhões de dólares os deixaria anos atrás de seus concorrentes. Como se em que, as portas da sala de reuniões se abriram. Um jovem analista financeiro entrou correndo, claramente tendo corrido de outro andar. Ele empurrou um tablet para Harper, esquecendo todos os protocolos de etiqueta da sala de reuniões em sua urgência. Senhor, a notícia do incidente já está afetando o preço de nossas ações, ele anunciou, sem fôlego. Estamos 12% abaixo e caindo. Os analistas de mercado estão prevendo uma possível queda de 30% ao fechar se não tomarmos medidas decisivas. Harper olhou do tablet para Daniel e de volta novamente, a realidade de sua situação se tornando dolorosamente clara. Isso não era mais apenas sobre um incidente. Era sobre a própria sobrevivência da companhia aérea. A companhia aérea iria à falência sem Daniel, porque todos os outros investidores também retirariam suas ações se ele saísse, e isso os levaria à falência. O próprio homem que eles removeram do avião agora tinha o destino da companhia aérea em suas mãos. 3 andares abaixo da sala de reuniões, em uma sala de conferências estéril e desprovida de luxo, Nathan Brooks, Amanda Costa e o capitão Michael Sullivan sentaram-se em um silêncio desconfortável. Eles foram convocados sem explicação, embora os sussurros crescentes por toda a empresa lhes dessem motivos para preocupação. O diretor de RH entrou pontualmente às 16h30, acompanhado pelo conselho jurídico da empresa e 2 seguranças que se posicionaram discretamente perto da porta. A presença de segurança não era um procedimento padrão para avaliações de desempenho ou mesmo reuniões disciplinares. Isso sinalizava algo muito mais sério. Eu serei direto, o diretor de RH começou, colocando 3 pastas idênticas na mesa. Seu emprego na Sarvai Airlines é rescindido imediatamente. A declaração aterrissou como um golpe físico. A mão de Amanda voou para sua boca, abafando um suspiro. O rosto de Nathan se contorceu de indignação. O capitão Sullivan simplesmente fechou os olhos, seu rosto envelhecido de repente parecendo décadas mais velho. Pedimos desculpas. Nathan foi o primeiro a recuperar a voz, aumentando a cada palavra. Estávamos apenas seguindo o procedimento. O passageiro estava sendo difícil, interrompendo o processo de embarque. A expressão da diretora de RH permaneceu impassível enquanto ela abria seu laptop e o virava para eles. O vídeo, agora viral, começou a tocar. A condescendência de Nathan capturou perfeitamente, o desconforto de Amanda evidente, a abdicação de responsabilidade do capitão clara para todos verem. Mas foi o que aconteceu em seguida que drenou a cor do rosto de Nathan. A filmagem mostrou claramente Laura colocando dinheiro no bolso dele, suas palavras sobre manter os padrões audíveis, apesar de sua tentativa de falar baixo. Estava aceitando dinheiro de um passageiro para discriminar outro passageiro. Procedimento? O diretor de RH perguntou, seu tom deixando claro que não havia uma resposta aceitável. Amanda desabou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Cometemos um erro terrível, ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Eu sabia que estava errado, mesmo enquanto estava acontecendo, mas eu não impedi. Capitão Sullivan, um homem que havia navegado por tempestades literais durante sua carreira, parecia incapaz de resistir a esta. Eu estava apenas confiando na minha avaliação de cruzeiro, ele ofereceu semanalmente. Eu não testemunhei pessoalmente o confronto inicial. Todos vocês falharam em sua responsabilidade hoje, o diretor de RH declarou firmemente, não apenas para a empresa, mas para a decência humana básica. O passageiro que você removeu era Daniel Carter, CEO da NextGen Innovations e nosso maior acionista individual. A revelação os atingiu como um segundo golpe. O choro de Amanda se intensificou. O rosto de Nathan, antes vermelho de raiva, agora completamente sem cor. Você será escoltado para coletar seus pertences pessoais, e em seguida, para a saída, o diretor de RH continuou. Seu pagamento final incluirá 2 semanas de indenização por rescisão, o que é mais do que generoso, dadas as circunstâncias. Pois eles foram conduzidos para fora da sala, os 3 ex-funcionários experimentaram o que Daniel sentiu mais cedo naquele dia, a humilhação de ser escoltado para fora enquanto outros assistiam. A simetria era perfeita e devastadora. Enquanto isso, no auditório principal da sede da Sarvai,
centenas de funcionários se reuniram para um anúncio sem precedentes. O CEO subiu ao palco, ladeado por Daniel Carter e sua equipe. Hoje, a Sarvai Airlines falhou com um de nossos passageiros da maneira mais fundamental, Harper começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Esta falha não foi apenas um incidente isolado. Foi sintomático de problemas sistêmicos que devemos abordar imediatamente e de forma abrangente. Ele gesticulou para Daniel, que se adiantou para explicar o caminho a seguir. Cada funcionário da Sarvai Airlines passará por um treinamento abrangente de preconceito antes de retornar ao serviço, Harper continuou. Este programa de treinamento, desenvolvido pela Next Gen Innovations, se tornará uma parte permanente de nossa integração e educação continuada. Murmúrios se espalharam pela multidão conforme os funcionários reconheceram a magnitude do que estava sendo anunciado. Um programa de treinamento para toda a empresa custaria milhões e interromperia as operações significativamente. Daniel se dirigiu diretamente aos funcionários reunidos, sua voz carregando o peso da experiência pessoal e da autoridade profissional. Não se trata apenas de punir os envolvidos, ele explicou. Trata-se de transformar toda a sua cultura. O que aconteceu hoje não foi errado apenas porque eu era um acionista. Teria sido igualmente errado se eu fosse um professor, um médico ou um estudante viajando para casa. O funcionário ouviu em silêncio, muitos concordando com a cabeça, outros olhando para baixo, envergonhados pelo que havia sido feito em nome de sua empresa. A partir de amanhã, o CEO anunciou no poderoso momento final da reunião, a Sarvai Airlines implementará um aterramento em toda a empresa para treinamento obrigatório. Todos os voos, todas as rotas, todos os serviços serão suspensos por 48 horas, enquanto toda a nossa equipe participa da primeira fase deste programa. Os suspiros eram audíveis por todo o auditório. Revestiu um aperto no peito, uma reação visceral à enormidade do que estava sendo pedido. Em uma indústria onde minutos de atraso custam milhares, uma paralisação completa de 48 horas foi sem precedentes. Custaria milhões à companhia aérea, mas a mensagem que enviou sobre seu compromisso com a mudança não teve preço. Enquanto Daniel observava do palco, ele viu os rostos dos funcionários processando esta notícia. Alguns mostraram resistência, outros alívio, mas a maioria demonstrou um reconhecimento crescente de que este momento marcou uma mudança fundamental na identidade de sua empresa. Nas semanas que se seguiram ao incidente, a Sarvai Airlines passou pela transformação mais abrangente em seus 30 anos de história. Salas de conferência em todo o país foram convertidas em centros de treinamento. Os horários de voos foram modificados para garantir que todos os funcionários, desde os manipuladores de bagagem até o próprio CEO, participassem do programa obrigatório. O treinamento não era o exercício corporativo padrão de caixa de seleção que os funcionários estavam acostumados a ignorar. Era envolvente, desafiador e, às vezes, desconfortável. Os funcionários eram confrontados com seus próprios preconceitos por meio de exercícios de simulação sofisticados, desenvolvidos pela equipe de psicólogos comportamentais e especialistas em inteligência artificial da Next Gen Innovations. Daniel fez questão de abordar pessoalmente muitas dessas sessões, em pé diante de salas cheias de funcionários céticos, às vezes defensivos. Esta é sua oportunidade de fazer parte da solução, ele disse a eles, sua voz carregando o peso da experiência pessoal. O que aconteceu comigo acontece com pessoas sem meus recursos ou plataforma todos os dias. Hoje, começamos a mudar isso. Para alguns, sua presença foi transformadora, dando um rosto humano ao que a gerência poderia ter descartado como uma crise de relações públicas. Para outros, sua disposição em se envolver, apesar de seu tratamento, demonstrou um comprometimento com uma mudança genuína em vez de retaliação. Fora da bolha corporativa da Sarvai, as consequências continuaram a se desenrolar. Nathan, Amanda e o Capitão Sullivan descobriram que, na era digital, a responsabilidade segue você em todos os lugares. Seus nomes e rostos se tornaram sinônimos de discriminação em uma indústria onde reputação é moeda. Nathan sentou em seu apartamento, cercado por e-mails de rejeição de outras companhias aéreas. Experiência anterior observada, mas decidimos buscar outros candidatos neste momento. A linguagem corporativa educada não conseguia mascarar a realidade. Ninguém queria contratar o homem daquele vídeo viral. Amanda enfrentou rejeições semelhantes, cada uma aprofundando sua compreensão de como uma única decisão poderia alterar a trajetória de uma carreira construída ao longo de 8 anos. Durante uma entrevista que inicialmente parecia promissora, a expressão do gerente de contratação mudou no momento em que o reconhecimento surgiu. Você é a comissária de bordo daquele incidente de discriminação, não é você? A entrevista terminou logo depois. O capitão Sullivan, com 30 anos de experiência de voo, se viu incapaz de garantir até mesmo posições de nível básico na indústria.
Sua distinta carreira foi reduzida àqueles poucos minutos de mau julgamento quando ele falhou em defender o que era certo. Laura Bennett também não foi poupada. A Sarvai implementou uma proibição vitalícia, mas as consequências se estenderam muito além de sua companhia aérea preferida. Ela sentou em sua sala de estar, assistindo à cobertura de notícias do incidente, seu nome e ações discutidos por comentaristas nacionais. Sua empresa a colocou em licença administrativa, aguardando uma investigação sobre sua conduta. Amigos se distanciaram, não querendo ser associados à mulher agora rotulada como Airline Laura nas plataformas de mídia social. Talvez pela primeira vez, ela foi forçada a confrontar o impacto real de seu direito. Enquanto isso, a Sarvai estava implementando mudanças políticas abrangentes, novas diretrizes que estabeleceram tolerância zero para discriminação, protocolos aprimorados para lidar com disputas de assentos e proteção para funcionários que relataram má conduta. O manual do funcionário foi reescrito para declarar explicitamente que aceitar presentes ou pagamentos de passageiros em troca de tratamento preferencial era motivo para demissão imediata. Os passageiros começaram a notar diferenças quase imediatamente. Breves entrevistas capturadas em portões e reclamações de bagagem revelaram uma mudança de percepção. O comissário de bordo parecia mais atencioso com todos agora, notou um passageiro frequente. Antes, sempre parecia que havia uma hierarquia invisível baseada em sua aparência ou no que você estava vestindo. Eu realmente tive um problema com minha atribuição de assento, compartilhou outro passageiro, mas a maneira como eles lidaram com isso foi completamente profissional. Eles encontraram uma solução que funcionou para todos sem fazer ninguém se sentir menos valorizado. Como prometido, Daniel gradualmente restabeleceu seu investimento conforme mudanças mensuráveis foram implementadas e verificadas por auditores independentes. As ações da Sarvai começaram a se recuperar, embora o caminho de volta fosse longo. As práticas de contratação da empresa passaram por uma revisão completa, com iniciativas de diversidade que foram além de métricas superficiais para abordar questões fundamentais de inclusão e representação. A transformação não foi perfeita ou imediata. A mudança genuína nunca é. Mas a cada semana que passava, a Sarvai estava se tornando a empresa que sempre afirmou ser em seus anúncios, uma onde todos eram realmente tratados como realeza. 6 meses após o incidente que quase destruiu a Sarvai Airlines, a empresa não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando. O número de passageiros não apenas se recuperou, mas aumentou em 12%. As pontuações de satisfação dos funcionários estavam em alta histórica. A cultura tóxica que havia se apodrecido sob a superfície por anos foi exposta à luz e finalmente estava se curando. O desenvolvimento mais surpreendente ocorreu em uma manhã chuvosa de terça-feira, quando Daniel Carter anunciou uma nova iniciativa por meio de sua fundação, o Programa de Segunda Chance, projetado especificamente para indivíduos que perderam seus empregos devido a incidentes de preconceito. O programa oferecia treinamento abrangente de reabilitação e um caminho de volta ao emprego. A responsabilidade não significa punição permanente, Daniel explicou na coletiva de imprensa de lançamento do programa. Significa ganhar seu caminho de volta. Não podemos construir uma sociedade mais justa se não criarmos caminhos para aqueles que reconheceram seus erros e fizeram o trabalho para mudar. Entre os primeiros participantes do programa estavam Nathan Brooks, Amanda Costa e o capitão Michael Sullivan. A jornada não foi fácil para nenhum deles. O programa exigiu que eles confrontassem verdades desconfortáveis sobre si mesmos, para entender o impacto de suas ações não apenas em Daniel, mas em inúmeros outros que experimentaram um tratamento semelhante sem o poder de lutar. Nathan, que inicialmente havia sido mais resistente, passou pela transformação mais profunda. Em sessões de grupo, ele falou sobre crescer em uma casa onde o racismo casual era norma, sobre nunca questionar os preconceitos que ele herdou até que eles lhe custassem tudo. Eu nunca me vi como preconceituoso, ele admitiu durante uma sessão particularmente poderosa. Pensei que, porque eu não usava calúnias ou odiava explicitamente ninguém, eu era um dos bons. Essa experiência me mostrou como o preconceito opera, mesmo quando não o reconhecemos em nós mesmos. A jornada de Amanda se concentrou na coragem moral, a disposição de falar, mesmo quando isso pode custar caro. Eu sabia que o que estava acontecendo era errado, ela compartilhou. Mas eu estava com medo de perder meu emprego se desafiasse Nathan ou o capitão. Agora, eu entendo que meu silêncio me tornou cúmplice. Capitão Sullivan, o mais velho dos três, talvez tenha tido o caminho mais difícil. Décadas acreditando que ele havia tratado todos de forma justa foram questionadas por suas ações naquele dia. Eu confiei nas coisas erradas, ele refletiu. Eu confiei na hierarquia em vez da humanidade. Vou passar o resto da minha carreira consertando isso. Com certificados do programa em mãos,
Nathan e Amanda começaram a se candidatar a cargos de nível básico em diferentes companhias aéreas. Suas inscrições agora incluíam suas histórias, não como desculpa, mas como contexto para o crescimento que haviam experimentado. Os certificados não apagavam suas ações passadas, mas demonstravam um comprometimento com a mudança que alguns empregadores acharam convincente. Amanda foi a primeira a garantir uma posição, não como comissária de bordo, mas como membro da equipe de solo em uma transportadora regional. O salário era menos da metade do que ela ganhava na Sarvai. As horas eram mais longas, e o trabalho era fisicamente exigente, mas era uma segunda chance que ela antes achava impossível. Nathan seguiu um mês depois, começando no manuseio de bagagem em outra companhia aérea. O capitão Sullivan, dada sua idade e experiência, enfrentou um caminho diferente. Não voaria comercialmente novamente, mas encontrou um propósito ensinando no programa de segunda chance, ajudando outros a entender as consequências dos tipos de decisões que ele tomou. A própria Sarvai foi transformada. Auditores independentes confirmaram o que os passageiros já haviam notado. A companhia aérea agora lidera o setor em satisfação do cliente em todos os grupos demográficos. Pela primeira vez, passageiros negros, hispânicos e do Oriente Médio relataram que a experiência do serviço é igual ou melhor do que a dos passageiros brancos, uma métrica que deveria ter sido padrão, mas nunca foi alcançada no setor. Em uma reunião privada na sede da Sarvai, Daniel sentou-se em frente ao CEO Thomas Harper, revisando o relatório de progresso de 6 meses. Você mostrou uma mudança real, Daniel reconheceu, fechando a pasta contendo as métricas mais recentes. Isso merece reconhecimento. Harper acenou com a cabeça, o peso dos meses anteriores evidente nas novas linhas em seu rosto. Isso não foi fácil, ele admitiu, mas foi necessário. O que aconteceu com você naquele dia nos forçou a confrontar problemas que estávamos ignorando há anos. É assim que as mudanças geralmente acontecem, Daniel respondeu. Não por conforto, mas por confronto. Os dois homens se levantaram e apertaram as mãos, não mais adversários, não exatamente amigos, mas parceiros em uma transformação que estava mudando não apenas uma companhia aérea, mas estabelecendo um novo padrão para toda uma indústria. Às vezes, a justiça não é sobre punição. Às vezes, é sobre progresso.